Seguimos ao vivo aqui com Liberdade de Opinião e agora vamos direto a Brasília com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bem-vindo mais uma vez. Bem-vindo a você, bom dia. Vamos então à conversa de hoje. Vou trazer então o nosso primeiro assunto aqui. O ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, vai prestar depoimento daqui a pouco, às 9 horas da manhã, na CPI da pandemia. Você vai acompanhar tudo isso com a gente aqui na CNN. Witzel deverá explicar aos senadores apenas as ações e eventuais omissões do governo federal com relação à pandemia no estado. O advogado Diego Carvalho Pereira, que atua na defesa do ex-governador, disse à CNN que a orientação é que Witzel não fale nada relacionado aos fatos que já vêm sendo investigados no Rio de Janeiro. Isso porque, na noite de ontem, o ministro do STF, Nunes Marques, autorizou o ex-governador a não comparecer ao Senado. Alexandre, com todo esse contexto jurídico, qual a sua expectativa, hein? Ele tinha a possibilidade de não ir, já vimos esse filme acontecer com outro governador do Amazonas, mas Witzel disse que sim, vai comparecer. O outro Wilson não veio, né? Esse vai. E, bom, ele já chega pautado, né? Só vai responder aquilo que interessa. Aliás, ele é juiz de carreira, né? Eu não sei por que recorrer ao Supremo, recorrer a advogado, se ele tem o seu próprio conhecimento jurídico para alegar os direitos dele na Constituição, de ficar calado, por exemplo, né? Mas eu vou ser bem rápido sobre o Witzel, deixar que ele fale daqui a pouco, mas eu acho que vai ser, de novo, mais do mesmo, o mesmo script, né? Já tá assim, tá girando a roda sem sair do lugar. E ele não vai explicar o que interessa, né? O que está sendo investigado, para não se incriminar, tem esse direito, né? Então, vai responder as perguntas e nós vamos esperar para ver o que ele vai dizer, porque eu não tenho bola de cristal para adivinhar qual é a intenção dele, né? O que ele está pensando em relação à CPI. O fato é que ele não precisava vir, pela liminar que lhe deu um ministro do Supremo, mas é porque ele tem interesse em dizer alguma coisa. E diante da postura dos senadores, que a gente já tem podido acompanhar aí já há algumas semanas na CPI da pandemia, como é que você avalia, Alexandre? Acredita que vai ser, então, esse questionamento, né, por parte dos senadores em relação a Witzel? Pois é, vai ser a mesma coisa, né? Um realejo agora, os mesmos fazem as mesmas perguntas, insistem em tentar ouvir a resposta que gostariam de ouvir, e os outros, né, os opostos, tem duas correntes lá dentro, tem uma majoritária, que é de 7 senadores em 11, né? E os outros vão tentando anular o que pode servir de argumento para os 7. Mas a gente já sabe que vai sair, qual vai ser o laudo final, né? O relatório final da CPI, a gente já sabe até qual vai ser a conclusão. Tudo muito previsível. Alexandre, Elisa? o fato de Witzel ter, então, recebido o direito aí, né, ter um habeas corpus para que não compareça na CPI da pandemia e agora dizer que vai mesmo assim, de alguma maneira isso pode gerar alguma imagem positiva de enfrentamento? Eu poderia não ter ido, mas estou aqui. De certa forma, sim, mas aquilo que interessa a ele não falar, ele não vai falar. Então ele já chega com essa segurança, né? Eu acho que ele podia ter segurança por ele próprio, pelo conhecimento jurídico que ele tem, né? Pelo que tem na cabeça, e abrir. Não quer falar para não se... sobre hospital de campanha, sobre licitação, sobre desvio de saúde, né? Parece que é de novo aquela história que eu falei aqui do Lima, do Wilson Lima do Amazonas. É o sujeito que está dirigindo alcoolizado e que se recusa de soprar no bafômetro, né? Aí está na cara que o sujeito está sentindo que se abrir a boca se incrimina. Vamos falar então agora de passaporte, o passaporte da vacina. Jair Bolsonaro criticou o projeto de lei que cria esse passaporte da vacinação. A proposta, que passou no Senado na semana passada e ainda precisa ir para a Câmara para ser discutida pelos deputados, permite o seguinte, que estabelecimentos públicos e privados
condicionem a entrada da pessoa que quiser entrar só se ela apresentar um comprovante de vacinação ou teste negativo para a Covid-19. O presidente Bolsonaro se posicionou quanto a esse assunto, disse que não tem cabimento a vacina contra a Covid-19 ser obrigatória no Brasil e também contestou a comparação com outros países que exigem um documento que comprove a imunização. Alguns falam, para você viajar tem que ter um cartão de vacinação. Olha, cada país faz as suas regras. Se para ir para tal país tem que tomar tal vacina, se não tomar, você não entra. Verdade. Agora, nós fazemos aqui obrigar todo mundo a tomar vacina. Eu não acredito que passe o parlamento. Se passar o veto, o parlamento tem o direito de analisar. Tem o direito não, vai analisar o veto. Se derrubar, daí é lei. Passaporte da vacina, Alexandre Garcia. Você acredita que é preciso, de fato, barrar as pessoas que não tiverem esse passaporte para ter como consequência a diminuição da propagação da doença ou não é bem por aí? Bom, você estava falando, eu já abri a Constituição aqui, artigo 5º. Artigo direito e garantia individual, cláusula pétrea. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Ponto final. É o caput do caput. E lá na linha 15, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, blá, blá, blá. A linha 15. Aliás, 15 também é o artigo do Código Civil, que diz que ninguém é obrigado a se submeter a uma medicação, um tratamento, a uma cirurgia, né? se não quiser. Né? Então, eu acho útil sanitariamente. Né? Internacionalmente, não. Cada país faz a sua regra. Né? Eu já viajei muito em tempos em que era exigida muita vacina do brasileiro. Né? Tive até que fazer alguns tratamentos com cloroquina, né? para ir para certos lugares da África onde eu estava cobrindo guerra, preventivamente. Né? Então, os países têm direito, sim. Agora, a locomoção interna fica uma coisa esquisita. Eu fico lembrando dos tempos de Hitler, da estrela de Davi. Para separar, tem cidadãos de uma categoria e outros de outra, os vacinados e os não vacinados. Isso cheira muito a totalitarismo de 1984, de George Orwell. Né? Então, esse é o problema. Agora deu 73-0 no Senado a favor desse passaporte interno. É um salvo-conduto para ingresso em alguns lugares no seu próprio país. Né? Quer dizer, o direito de a pessoa receber ou não receber vacina, isso está anulado. É um cerne totalitário nisso. Bom, vamos ver o que a Câmara decide. O presidente diz que veta, o presidente veta, o Congresso derruba ou não o veto. Né? Eu estou vendo aí nas redes sociais que a polêmica é grande. Né? Muito protesto aí contra esse passaporte. Agora, eu digo o seguinte, né? Em tempos de vacina experimental, né? Só o implacável tempo dirá. Agora, há uma coisa que essa diz se a pessoa está imunizada. O simples fato de ser vacinado, só o tempo vai dizer. Né? Agora, esse exame, né? É o laudo de anticorpos neutralizantes. Esse sim. Né? Laudo de anticorpos neutralizantes. Não quero saber se você tomou a vacina ou não tomou. Quero saber se está imunizado. Né? Infelizmente, jornalista tem que ser cético, né? Ou felizmente, e tem que ser realista. Então, esse laudo de anticorpos neutralizantes, esse sim, é definitivo. As vacinas estão muito recentes, a gente ainda não sabe, tem que esperar o tempo. A gente está vendo aí o que está acontecendo no Chile, um país muito vacinado. A região da Grande Santiago está em quarentena. Né? Mas, enfim, essa é a questão. É uma questão polêmica, né? A gente reconhece. Está nas mãos dos deputados agora. Os senadores já aprovaram por unanimidade dos presentes. 73-0. Né? Faltaram 9, 8. Né? Então, agora está nas mãos dos 513 deputados. Vamos ver o que eles decidem. Depois vai para já anunciado o veto, se for o caso, se a Câmara não derrubar. Elisa?
Os deputados que, em teoria, têm vida própria, né, Alexandre? Mas a gente sabe que a teoria é bem distante da prática, principalmente com o posicionamento político e os interesses que são divididos ali dentro da Câmara. Você acha que, depois desse posicionamento do presidente, discordando e vindo a público falar disso, isso pode, de alguma maneira, mudar o resultado entre os deputados, Alexandre? Ou já é bem previsível o que deve ocorrer lá dentro da Câmara? Olha, nesses 45 anos de Brasília, eu vejo uma tradição em que o Senado, né, como Câmara Alta, como a Câmara dos gerontes, né, o Senado tinha mais sensatez. E a Câmara era algo muito grande, né, mais de 500 deputados, difícil de a gente saber. Hoje inverteu. Eu não sei se é por causa das posições de Arthur Lira, do que a Câmara passou lá com o Maia, né? Mas a Câmara hoje está mostrando posições assim muito, muito sensatas, né? E o Senado parece que está mais agitado, tá? Ficou a Câmara menos sênior, né, do que era, ficou mais júnior o Senado, e a Câmara é que ficou mais sênior. Elisa? Vamos com o nosso próximo assunto aqui, a conta de luz. Tem sido uma dor de cabeça aí na vida dos brasileiros. E a notícia é que ela vai subir mais uma vez, viu? A estimativa da ANEEL é um aumento de cerca de 5% na energia em 2022. Segundo o governo, o país vive a pior estiagem dos últimos 91 anos. O presidente da Câmara disse que, após uma conversa com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, ficou claro que o país deverá enfrentar um problema semelhante ao de 20 anos atrás, que a gente lembra bem, ou seja, conta mais cara e uma pequena possibilidade de racionamento, mas sem risco, por enquanto, de apagão. Vamos então assistir. Infelizmente a gente não manda na chuva, né? E quando teve a oportunidade de fazer o gás lá atrás, fez errado. Então tem que consertar. Não está pagando energia tão cara. Então, não acredito que tenha apagão. Não. Pode ter energia mais cara por causa das térmicas de combustível, mas se mesmo assim houver uma conscientização dos setores de deixar de consumir na hora de pico, todo mundo ajuda. Vai ser mais ou menos parecido com o que aconteceu ali em 2001. Alexandre, para aquele consumidor que está ouvindo agora ao nosso quadro e está habituado a pagar a conta de luz, para aquela pessoa que pensa assim, sempre o gasto cai no nosso colo, o consumidor sempre tem de pagar a conta aí de tudo que está acontecendo. Você acredita que era um caminho inevitável, de fato, o consumidor teria de pagar porque é assim mesmo, uma consequência da estiagem, ou pode ter havido um erro de planejamento? Sabendo usar não vai faltar, né? Eu lembro dessa frase, é uma questão de racionamento, não é apagão. Agora, antes eu queria abrir um parênteses e fazer uma observação política, porque num ano pré-eleitoral, os pessimistas, né, parece que estão gostando dessa chegada, né? Os pessimistas já torciam pelo coronavírus, agora estão torcendo por La Niña, né? Porque a Fitch ontem anunciou que, olha, o Brasil, a gente pensava que ia crescer 3,3%, vai crescer 5%. Aí chega um racionamento, pode atrapalhar. Não é apagão, inclusive Arthur Lira está falando sobre uma medida provisória que está sendo preparada para evitar reclamações judiciais, bloqueios judiciais, para poder fazer um plano emergencial, né? Porque está faltando chuva por causa de La Niña, exatamente na caixa d'água do país, que é o Centro-Sul, né? Aqui está chovendo, Brasília em junho está chovendo, eu nunca vi isso em 45 anos de Brasília. E chuva torrencial, está sobrando água aqui, né, para encher os reservatórios da região, né? São 29 grandes hidrelétricas e boa parte delas estão com um nível muito baixo, 36%, porque faltou chuva lá atrás e não veio chuva depois para repor o nível. Está se prevendo chuva, volta da chuva nessa região lá por outubro. Mas para evitar apagão, né, então a gente paga, né, paga mais para não ter falta absoluta de energia. Agora vai ter que selecionar picos para não interromper a indústria que está na maior recuperação.
A indústria está subindo, está processando tanto aço que provavelmente vai faltar aço. Então, tem que haver uma adaptação de horários de trabalho. Não é apagão. Deixa eu contar uma do apagão. Olha só que interessante, né? Como as coisas são seletivas. Eu estava lá na beira da praia, na escuridão de Ipanema e Leblon, com meu filho, e aí olhamos e o meu filho disse, mas ali no morro está tudo aceso, né? Aí eu disse assim, pois é, meu filho, essa é a questão de legalidade e ilegalidade. Ali, né, porque não há fiscalização. E fiz assim, e quase bati na cabeça de um senhor que estava caminhando, sabe quem era? Era o Operador Nacional de Energia Elétrica. Olhou para mim, disse, falando mal de mim, Alexandre? Olha, tremenda coincidência. Então houve isso lá no tempo de Fernando Henrique, 2001, no segundo semestre, e o PIB caiu para 1,42%. Então parece que tem gente saudosa disso. Agora eu queria lembrar uma coisa. Tem lá na Câmara agora, né, o marco legal da energia solar, gente. Tem 633 mil consumidores, a distribuição, geração de energia solar pode acrescentar 2,5%, mas já é alguma coisa. É sol de graça, isso não falta. O dia que faltar sol, que a gente não tiver sol, já acabou, né? Então tem sol. Esse é um país ensolarado. Eu estou falando sol, inclusive, com nuvens, né, que atingem essas placas solares. E elas podem distribuir. Está lá um marco legal, porque tem gente querendo cobrar imposto sobre o sol. Né? Dá de tudo. Então essa é a oportunidade de a gente pensar nisso. Nós temos muita energia limpa. Agora eu fiz a conta aqui sobre quantas né, usinas termoelétricas, a gente tem 147 energias energéticas hidráulicas, né, de água que estão integradas no sistema. 57 não estão integradas no sistema, mas as térmicas são 1.384 que vão ter que ser acionadas. Agora, gente, olha o progresso. Metade dessas térmicas são de biomassa, usando resto de animal, resto de lavoura, né, óleos vegetais. Né, metade delas é muita coisa. Agora, isso não é de graça. Né, de graça é o sol. Né, então, num momento de emergência que... O problema são as explosões solares que esquentam as águas dos oceanos, ou esfriam, fazem uma diferença de 2 graus, e a gente tem o La Niña, que não deixa chover, e El Niño, que faz chover, e vamos esperar que chegue El Niño. Elisa? Que chegue a chuva e que o sol não nos abandone, né? Porque se nos abandonar, aí lascou-se de vez. Alexandre Garcia, chegou ao fim nosso tempo, viu? Por isso eu já me despeço aqui de você. Bom dia, obrigada. Então, até amanhã. Bom dia, obrigado e aproveitem o dia. Eu lembro sempre que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.